Às 8h47 daquela terça-feira de setembro, duas mulheres chegaram, quase simultaneamente, ao corredor do 42º andar da sede da Aurora Participações, na Avenida Faria Lima. Cada uma vinha de um elevador diferente. Cada uma ignorava a existência da outra. E quando, no meio daquele corredor forrado de carpete bege e iluminado por luminárias alemãs carésimas, as duas se cruzaram pela primeira vez na vida, uma indo para a esquerda, outra indo para a direita, ambas pararam. Pararam, literalmente, como duas estátuas. Porque o que cada uma viu foi, precisamente, si mesma. O mesmo rosto. O mesmo queixo fino. A mesma pinta pequena acima do lábio direito. Os mesmos olhos verde acinzentados raros. Com um pequeno triângulo mais claro no lado esquerdo da íris, um traço genético que os oftalmologistas chamam de heterocromia parcial e que estatisticamente ocorre em menos de 0,7% da população humana. As duas eram idênticas. Uma, a da direita, usava um taier Armani cinza chumbo, perfeitamente cortado, sapato low boat preto, uma pasta Hermes da cor do gelo. O cabelo cortado rente aos ombros, escova perfeita. As unhas feitas naquela manhã. No pulso, um relógio Cartier Tank. No colarinho, um broche discreto de ouro branco. Perfume Chanel número 5, clássico e imperioso. Caminhava com aquela elegância precisa que só existe em pessoas criadas desde a infância a ocupar espaços largos, como se o chão fosse sempre um prolongamento natural dos passos. A outra, a da esquerda, usava um terninho preto de poliéster comprado havia 6 dias em uma loja do centro de São Paulo por R$ 389. Sapato de bico fino de couro sintético, um pouco apertado na ponta do dedo. Uma bolsa transversal preta daquelas vendidas em feira. O cabelo preso num rabo de cavalo simples. Nenhuma joia. Nenhum relógio no pulso. Havia retirado naquela manhã o relógio antigo do padrinho falecido, por medo de que alguém achasse que era barato demais. A maquiagem era mínima, um leve blush, um batom nude de farmácia. No bolso do paletó, uma cópia dobrada em 4 do currículo impresso em papel A4 de 75 gramas. Caminhava com uma firmeza nova, ensaiada durante semanas, para esconder o coração que batia acelerado como se estivesse prestes a escapar do peito. As duas se olharam em silêncio por 3 segundos completos. 3 segundos durante os quais o mundo inteiro pareceu suspender a respiração. As janelas do corredor davam para o lado leste de São Paulo, e o sol da manhã entrava em ângulo agudo, iluminando as duas mulheres como se estivessem em um palco. Ao fundo, uma máquina de café automática zunia baixinho. Em algum escritório distante, um telefone tocou 3 vezes e parou. Foi a mulher da esquerda, a do terninho barato, que falou primeiro. A voz baixa e incrédula, quase infantil. Desculpa, mas você é minha irmã? A mulher do Armani levou a mão à base do pescoço, como se tivesse dificuldade em respirar. O broche de ouro branco tremeu levemente. Eu não tenho irmã. Nem eu. Silêncio. No fim do corredor, uma porta de vidro jateado estava fechada. Sobre a porta, em letras douradas de latão escovado, a inscrição: Sala de Reuniões, Conselho Aurora. Ao lado dela, uma placa menor, temporária, entrevista final, posição de CEO. As duas mulheres tinham um horário marcado para a mesma entrevista. A mesma cadeira. O mesmo cargo. Na recepção executiva, 2 secretárias já haviam, em seus respectivos computadores, anotado a chegada das candidatas. Uma delas, uma moça de meia idade com cabelos tingidos de vermelho vinho, olhou para a tela, franziu a testa, chamou a colega. Tereza, olha isso. O quê? A Isadora Monteiro chegou. E a Luana Ribeiro também. Mas, Tereza, olha o documento das duas. A colega olhou. E ficou pálida. As duas têm o mesmo dia de nascimento. E a mesma hora. Isso é uma coincidência bizarra. Mas não era. A Tereza por instinto, o tipo de instinto que só secretárias executivas de alto escalão desenvolvem, o instinto de perceber quando algo fora do normal está se desenhando no andar executivo, pegou o telefone interno. Discou a extensão direta do presidente. Eduardo Monteiro Tavares, sentado na sua sala do outro extremo do corredor, atendeu no segundo toque.
Doutor Eduardo, desculpa incomodar. É que eu achei melhor o senhor saber antes de começarem as entrevistas. Chegaram as duas candidatas finais, a doutora Isadora e a doutora Luana. E bom, o senhor precisa sair da sua sala e vir ver, pessoalmente. Silêncio do outro lado. Elas estão juntas no corredor agora, doutor. Eu acho que o senhor precisa decidir o que fazer. Rápido. Eduardo desligou o telefone. Ficou sentado por 10 segundos em sua cadeira, os olhos fixos no vazio. Ele sabia desde o começo do ano que esse momento iria chegar. Havia planejado. Havia ensaiado mentalmente o que dizer. Havia preparado cada documento, cada pasta, cada detalhe. E mesmo assim, naquele instante, a realidade iminente o derrubou como um soco no estômago. Ele pensou, hoje as duas vão finalmente se ver. Levantou-se, ajustou o terno, caminhou lentamente até a porta. Antes de sair, parou diante de uma fotografia pequena na parede, uma fotografia escondida atrás de um vaso de orquídeas, praticamente invisível para qualquer visitante. Uma fotografia de um ultrassom de 1991, mostrando 2 bebês na mesma barriga. Tocou o vidro da moldura com 2 dedos. E sussurrou para si mesmo, Aurora, me perdoe. Hoje acaba tudo. Saiu. Para entender o que aconteceu naquele corredor às 8h47 de uma terça-feira qualquer, é preciso voltar 34 anos. 1991. Hospital Santa Clara, São Paulo. Dona Aurora Ribeiro, 22 anos, deu à luz 2 meninas gêmeas idênticas numa madrugada de novembro. O parto foi complicado, 7 horas de trabalho, uma hemorragia leve. A segunda menina nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço e precisou ser reanimada durante 3 minutos que pareceram séculos. Quando finalmente Aurora pôde segurar as filhas nos braços, chorou por 20 minutos seguidos. O pai das meninas não estava lá. Não estava lá porque o pai das meninas, o Sr. Eduardo Monteiro Tavares, 27 anos na época, havia sido convocado 3 semanas antes para uma reunião urgente em Zurique, onde um fundo suíço estava decidindo se investiria na sua pequena empresa de tecnologia nascente. Eduardo, numa decisão que carregaria o peso do arrependimento pelo resto da vida, havia optado por ir à Suíça. É só uma semana, Aurora. Nosso futuro depende disso. Ele não tinha escolhido entre a carreira e a família. Ele acreditava sinceramente, com a ingenuidade dos homens de 27 anos, que estava escolhendo pela família. Se os suíços investirem, a gente compra uma casa maior. A gente tem dinheiro para contratar uma babá. A gente tem segurança para sempre. A Aurora tinha escutado calado e no fim acenado com a cabeça. Não tinha brigado. Não tinha chorado. Apenas havia dito, com uma voz apagada que Eduardo só entenderia anos depois. Vai então. Aquela voz apagada era, na verdade, uma despedida. Aurora já sabia, desde o 4º mês de gravidez, que aquele casamento não tinha cura. Tinha conversado com a avó em Fortaleza por telefone várias vezes. Tinha feito contas. Tinha guardado dinheiro. Tinha empacotado, em silêncio, algumas coisas na mala grande do corredor. E no dia em que Eduardo pegou o avião para Zurique, Aurora entendeu que o parto seria também o princípio de uma saída. Ele estava num hotel em Zurique quando recebeu o telegrama. Apanhou o primeiro voo de volta. Chegou em São Paulo 37 horas depois. Mas quando entrou no quarto 308 do Hospital Santa Clara, Aurora não estava mais lá. Não estava porque uma enfermeira lhe disse, nervosa: Senhor Eduardo, a senhora sua esposa foi embora. Com uma das meninas. Deixou esta carta. A carta, escrita à mão em papel de receituário. Eduardo, se você está lendo isto, é porque voltou tarde demais. Eu avisei que isso aconteceria. Avisei durante toda a gravidez. E mesmo assim você escolheu Zurique. Vou embora com a Luana. A Isadora fica com você. Ela é a primogênita por 47 segundos, e sempre foi a sua favorita dentro da minha barriga, não é? Cuide bem dela. Não me procure. Não procure a Luana. Eu estou voltando para Fortaleza, para a casa da minha avó, e vou recomeçar minha vida. Quando a Luana fizer 18 anos, vou decidir o que contar a ela. Antes disso, não existe nós. Adeus, Aurora. Eduardo leu a carta 3 vezes.
Na quarta vez, caiu sentado na cadeira ao lado do berço onde dormia a pequena Isadora, 7 dias de vida, pequenina, enrolada num cobertor rosa bordado com o nome dela em ponto cruz. A outra metade do cobertor, descobriu Eduardo olhando ao redor, havia sido arrancada. Era por isso que o cobertor tinha uma borda irregular, rasgada. Aurora havia levado a metade com o nome Luana bordado, e deixado a metade com o nome Isadora. Eduardo pegou a filha nos braços e chorou pela primeira vez em 27 anos de vida. Chorou por 3 horas seguidas, sentado ali, segurando Isadora, enquanto a filha dormia indiferente ao mundo e à tragédia silenciosa que se desdobrava naquele quarto de hospital. As enfermeiras no corredor conversavam em voz baixa. Uma delas tinha visto Aurora sair, com a bebê embrulhada numa manta e uma mala pequena, e tinha perguntado: "Senhora?" A alta foi confirmada? Aurora tinha respondido apenas: "Estou pegando ar", quando a enfermeira foi conferir no prontuário, 1 hora depois. Aurora havia sumido. Do corredor. Do hospital. Da cidade. Foi de um ônibus para Fortaleza que Aurora Ribeiro, 22 anos, com a bebê Luana no colo e um pouco de dinheiro no bolso, começou a construir uma vida que não incluiria mais Eduardo Monteiro Tavares. Nunca mais. Eduardo Monteiro Tavares, decidido a honrar a filha que lhe restava e a esquecer, pelo menos aparentemente, a filha que lhe havia sido levada, atirou-se ao trabalho com uma disciplina quase monástica. A empresa pequena de tecnologia, financiada finalmente pelos suíços, cresceu. Em 1998, ele a rebatizou de Aurora Participações, um gesto que ninguém entendeu na época e que ele nunca explicou. Em 2003, a empresa fez a primeira aquisição significativa, uma concorrente menor. Em 2008, abriu o capital. Em 2015, estava entre as 5 maiores empresas de tecnologia da América Latina. Eduardo criou Isadora como uma princesa. Melhores escolas. Suíça aos 15 anos. Stanford aos 18. MBA em Harvard aos 23. Estágios em Goldman Sachs e McKinsey. Aos 28 anos, Isadora já ocupava uma diretoria na Aurora. Aos 32, era VP de estratégia. E aos 34, na semana em que este capítulo se desenrola, era uma das candidatas internas ao cargo de CEO, cargo que o próprio pai, aos 61 anos, havia anunciado que deixaria nos próximos 6 meses. Isadora nunca havia sabido que tinha uma irmã. Eduardo, em todos esses anos, havia mentido sobre a mãe, havia dito a ela, desde pequena, que Aurora havia morrido no parto, de complicações. Tinha inclusive inventado um túmulo falso num cemitério particular em Jundiaí, um túmulo de granito cinza com o nome Aurora Ribeiro Tavares, que Isadora visitava 3 ou 4 vezes por ano para deixar flores. A mentira, Eduardo sabia, iria acabar consumindo-o mais cedo ou mais tarde, mas ele sempre adiou. Aurora, ao chegar em Fortaleza com a bebê de 7 dias, encontrou a avó já muito velha e doente. A avó morreu 3 meses depois. Aurora ficou sozinha com a menina numa casa simples de 2 quartos, no bairro do Pirambu, sem apoio, sem dinheiro, sem família. Trabalhou como costureira durante 10 anos. Depois, como auxiliar de cozinha em um restaurante. Depois, como faxineira em uma clínica odontológica. Luana cresceu com a consciência cristalina da pobreza. A mãe trabalhava de domingo a domingo. O refrigerador quase nunca tinha carne. As roupas vinham, em sua maioria, de doações de amigas da mãe. Os livros, e Luana era uma criança obcecada por livros, vinham da biblioteca pública do bairro, onde ela passou tardes inteiras desde os 7 anos. Luana era brilhante. Qualquer professora que a tivesse em aula, durante os 15 anos de vida escolar, percebia em 3 semanas que aquela menina era diferente. Lia literatura adulta aos 10 anos. Resolvia problemas de matemática da série seguinte com facilidade. Falava um inglês aprendido sozinha por filmes legendados e pelo Duolingo que era, aos 16 anos, melhor que o de muitos professores. Aos 17 anos, passou em administração na Universidade Federal do Ceará. Passou em primeiro lugar. Durante a graduação, trabalhou como estagiária em uma distribuidora de materiais de escritório, ganhando 2 salários mínimos. Quando se formou, aos 21, recebeu uma bolsa internacional para um mestrado em São Paulo na Fundação Getúlio Vargas.
Foi a primeira vez na vida que saiu do Ceará. Em São Paulo descobriu um mundo completamente novo. Empresas grandes, avenidas largas, prédios espelhados. Durante o mestrado, fez estágio em 2 consultorias pequenas e em uma empresa de tecnologia. Quando se formou, aos 24 anos, conseguiu um emprego em uma empresa de médio porte. Em 7 anos, subiu de analista a gerente a diretora. Aos 32 anos, já era conhecida discretamente no mercado como uma das jovens executivas mais promissoras do Brasil. Não tinha o sobrenome certo. Não tinha a escola certa. Não tinha o círculo social certo. Mas tinha uma capacidade analítica e uma garra que os headhunters respeitavam. E aos 34 anos, um desses headhunters a procurou com uma proposta surpreendente. A Aurora Participações estava procurando candidatos para CEO. O processo era conduzido de forma aberta, algo inédito no mercado brasileiro. Candidatos internos e externos podiam se inscrever. Haveria 3 rodadas. A decisão final seria tomada pelo Conselho, sob supervisão do presidente fundador, o Sr. Eduardo Monteiro Tavares. Luana, que acompanhava a Aurora Participações havia anos como case de estudo durante o mestrado, aceitou a entrevista no mesmo instante em que o telefone tocou. Era a oportunidade da sua vida. Ela nunca havia imaginado, nem por um segundo, que a Aurora Participações era, no fundo, a empresa do pai que ela nunca conhecera. Aurora, sua mãe, havia morrido de câncer em 2017, quando Luana tinha 26 anos, sem ter falado uma palavra sobre Eduardo Monteiro Tavares ou sobre a irmã gêmea deixada em São Paulo. A carta de despedida, escrita em 1991, havia sido rasgada em 1000 pedaços por Aurora quando a filha completou 18 anos. Rasgada, descobriria Luana anos depois em um caderno antigo da mãe, com a anotação: "Hoje eu queimo o passado." Minha filha não precisa carregar o que foi meu. Luana sabia que tinha tido um pai. Sabia, vagamente, que ele era rico. Sabia que a mãe o odiava. Não sabia o nome dele. Não sabia da irmã. E naquele corredor do 42º andar, às 8h47, ela encontrou pela primeira vez alguém que era fisicamente o espelho exato de si mesma. As 2 mulheres ficaram paradas no corredor por talvez 2 minutos completos. A recepcionista, observando da sua mesa, não ousou interromper. A outra colega, a Teresa, já havia desaparecido em direção à sala do presidente para avisá-lo. Isadora falou primeiro. A voz agora mais firme, com aquela autoridade natural de quem havia sido treinada desde criança para não perder o controle. Qual é o seu nome completo? Luana Ribeiro. Data de nascimento: 12 de novembro de 1991. Isadora empalideceu. Onde você nasceu? Hospital Santa Clara, São Paulo. Segundo minha certidão. Sua mãe? Minha mãe se chamava Aurora Ribeiro. Morreu em 2017. Isadora levou as 2 mãos ao rosto. Meu Deus! Minha mãe, Luana continuou, a voz tremendo agora. Minha mãe me disse que o meu pai me abandonou. Que nós vivíamos os 2 sozinhas. Ela nunca me falou o nome dele. Mas me disse uma vez, quando eu era pequena, que eu tinha nascido em São Paulo e que a gente tinha ido para Fortaleza quando eu era bebê. E eu, disse Isadora, quase sussurrando, sempre soube que minha mãe morreu no parto. Foi o que meu pai me contou. As 2 se olharam. E de repente entenderam. A mentira não era da mãe. A mentira não era do pai. A mentira era de ambos. Cada um havia inventado uma versão da história para proteger a filha que ficou consigo. E cada filha tinha crescido acreditando que a outra metade da história simplesmente não existia. Eu tenho uma irmã, disse Isadora com os olhos marejados. Eu tenho uma irmã. Eu também. Elas não se abraçaram. Não naquele momento. Era cedo demais. Era estranho demais. Havia em vez disso, um tipo de pânico feliz, a descoberta monumental que ainda não cabia dentro de nenhum sentimento humano codificado. 1 minuto depois, a porta da sala do presidente, uma porta diferente, mais longe no corredor, abriu-se, e um homem alto, de cabelos grisalhos, 61 anos, saiu. Eduardo Monteiro Tavares. Ele caminhou lentamente em direção às 2 mulheres. Quando chegou a 3 metros delas, parou. Olhou. Por um longo tempo.
E então, com a voz completamente rouca, como se o ar tivesse deixado de entrar nos pulmões, disse apenas uma palavra: Luana. Luana olhou para aquele homem desconhecido. Não o reconhecia. Nunca o tinha visto. E mesmo assim, naquele instante, seus joelhos ficaram fracos. Alguma coisa no tom da voz dele. No jeito como ele pronunciou o nome dela, uma pronúncia carinhosa, dolorida. Uma pronúncia de quem havia repetido aquele nome milhares de vezes em silêncio durante 34 anos, fez com que ela soubesse. Antes mesmo de entender, havia algo mais. Algo inexplicável. Uma memória do corpo anterior à memória da mente. Como se em algum lugar profundo dentro dela, em algum lugar onde talvez a bebê de 7 dias ainda vivesse, o rosto daquele homem fosse familiar. Como se, naquela madrugada de novembro de 1991, entre o parto e a fuga da mãe, os olhos recém-abertos da bebê Luana tivessem, por um instante, cruzado com os olhos do pai que havia chegado tarde demais. Luana sentiu uma tontura. Apoiou-se na parede do corredor. O senhor é meu pai? Eduardo não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça. Mas o acenar não bastava. Ele precisava dizer. Precisava transformar em som o que havia sido silêncio durante 34 anos. Sou, Luana. Sou seu pai. Me chamo Eduardo Monteiro Tavares. Nasci em Porto Alegre em 1964. Fui casado com sua mãe Aurora Ribeiro. Você nasceu em 12 de novembro de 1991, aqui em São Paulo, no Hospital Santa Clara, às 4h17 da madrugada. Você nasceu 47 segundos depois da sua irmã. Você tem uma pinta acima do lábio direito, igual a dela. Você tem um pequeno triângulo mais claro no olho esquerdo, herança da minha mãe. Eu sei disso tudo, Luana, porque esperei 34 anos para poder te dizer. Luana levou uma mão à boca. Foi como se cada palavra dele confirmasse, uma por uma, as peças de um quebra-cabeças que ela carregava desde a infância sem saber. A história que a mãe contou. Ou melhor, a história que a mãe não contou. Os silêncios de todas as noites quando Luana, criança, perguntava sobre o pai, e Aurora desviava o olhar, mudava de assunto, dizia, depois, filha. Quando você crescer. Mas a filha cresceu, e a resposta não veio. Veio o câncer. Veio o silêncio final. Veio o caderno encontrado no fundo do armário, com páginas arrancadas e uma única frase legível: hoje eu queimo o passado. Isadora, ao lado dela, olhou para o pai com uma expressão de traição pura, uma expressão de quem, em um instante, percebe que toda a infância foi construída sobre uma mentira. Mas não era só traição. Era também reconhecimento. O reconhecimento de que muitas coisas que haviam sempre parecido estranhas em Eduardo agora faziam sentido. As olhadas longas para o nada durante jantares em família. A obsessão com a empresa, quase patológica. A recusa em falar sobre a mãe, a recusa em mostrar fotos dela. A recusa em explicar por que Aurora havia morrido no parto, quando a médica obstetra tinha sido amiga da família e ninguém nunca havia oferecido uma explicação coerente sobre por que uma médica competente não conseguirá evitar uma morte supostamente comum. Isadora tinha perguntado uma vez, aos 13 anos, sobre isso. Eduardo havia apenas dito, foi uma hemorragia, filha. Não me faça reviver essa dor. E ela, educada, havia baixado os olhos e nunca mais perguntado. Havia sido tudo mentira. Cada frase. Cada silêncio. Cada visita ao túmulo falso em Jundiaí. Pai, o que é isso? Isadora, meu amor, vamos entrar na minha sala. Nós temos que conversar. Os três. Agora. O escritório de Eduardo Monteiro Tavares ocupava um canto inteiro do 42º andar, quase 200 metros quadrados, com 2 paredes de vidro que davam para a cidade de São Paulo. Sofás de couro italiano. Uma mesa de reuniões pequena, para 6 pessoas. Uma biblioteca com livros em português, inglês e alemão. Em uma parede, 2 fotografias, uma de Isadora criança de 7 anos, sorrindo no primeiro dia de escola. Outra, bem menor, escondida quase atrás de um vaso de orquídeas, uma fotografia de um ultrassom de 1991,
onde se via, nitidamente, dois bebês se formando em uma mesma barriga. Luana, ao entrar na sala, viu essa fotografia antes de qualquer outra coisa. Congelou. Aquilo é um ultrassom de duas. Eduardo fechou a porta. Indicou o sofá. Sentem-se, por favor. Ambas. As irmãs sentaram-se no mesmo sofá, instintivamente, uma ao lado da outra. Eduardo puxou uma poltrona e sentou-se diante delas. E começou a contar tudo. Contou sobre como havia conhecido Aurora em 1988, num café em frente à USP, quando ele tinha 24 anos e ela tinha 19. Contou sobre como haviam se apaixonado perdidamente em 6 meses. Contou sobre o casamento aos 21 e 26 anos, respectivamente. Contou sobre como, durante a gravidez, ele já estava obcecado com a empresa nascente que tentava financiar, e como tinha, tragicamente, priorizado as reuniões na Suíça quando Aurora entrou em trabalho de parto prematuro. Contou sobre a volta ao hospital. A carta. O desespero. Contou sobre a busca. Durante os primeiros 5 anos havia contratado 3 detetives particulares para encontrar Aurora e Luana. O primeiro conseguiu localizá-las em Fortaleza em 1993, mas Aurora, avisada por uma vizinha da aproximação de um homem estranho fazendo perguntas, mudou de casa 2 vezes em 2 meses. O segundo detetive tentou novamente em 1996. Novamente Aurora fugiu. O terceiro, em 2000, conseguiu enviar uma longa carta manuscrita de Eduardo, para um endereço onde Aurora estava morando. Aurora rasgou a carta sem ler e queimou os pedaços. Eduardo desistiu em 2001. Eu desisti porque eu entendi, disse ele com a voz rouca, que continuar procurando era uma forma de egoísmo. A sua mãe tinha decidido, Luana. Tinha feito uma escolha que eu tinha motivos para respeitar, por mais que doesse. Se eu insistisse, eu ia trazer você para uma vida em que eu seria o pai ausente que você acabaria me odiando. Eu preferia acreditar que algum dia a Aurora iria te contar, ou que você, adulta, iria me procurar. Ela nunca me contou. Ela destruiu todos os registros. Eu só sabia que tinha um pai em algum lugar. Eu sei, agora. Eu sei. Luana olhou para a fotografia do ultrassom. E você disse, virando-se para Isadora, sabia? Não. A voz dela saiu fraca. Meu pai sempre me disse que a minha mãe morreu no parto. Que eu era filha única. Ele inventou até um túmulo falso em Jundiaí para eu achar que podia visitá-la. Isadora virou-se para o pai com um olhar de vidro quebrado. Pai, como o senhor pôde? Isadora, não. Me responde. Como o senhor pôde olhar na minha cara durante 34 anos e me dizer que minha mãe estava morta, quando ela estava viva no Ceará criando minha irmã? Meu amor, eu errei. Eu errei feio. Eu te devo essa conversa inteira. Mas por favor, deixe eu terminar de contar o que precisa ser contado hoje. Tem mais coisa? Eduardo assentiu pesadamente. Tem. Ele se levantou. Caminhou até a mesa. Pegou uma pasta grossa de couro marrom. Voltou à poltrona. O que eu vou contar agora, Isadora, eu nunca te contei porque eu sabia que se contasse antes, ia influenciar o que ia acontecer. Eu queria que acontecesse organicamente. O que aconteceria organicamente? O processo de seleção para CEO. Silêncio. Pai, o que o senhor está dizendo? Eduardo abriu a pasta. Tirou um documento grosso, talvez 60, 70 páginas. No alto da primeira página, em letras pretas, plano de sucessão, Aurora Participações, confidencial, acesso único, EMT e conselho. Isadora, Luana, o processo de seleção para CEO desta empresa, iniciado há quase 1 ano e anunciado publicamente há 6 meses, foi desenhado por mim pessoalmente. Com um único objetivo. Que objetivo, pai? Perguntou Isadora. Eduardo olhou para Luana. Depois para Isadora. Depois, por um longo momento, para a fotografia do ultrassom. Trazer a Luana para São Paulo sem forçar a mão. Luana sentiu o estômago afundar. O quê? Luana, eu nunca te perdi de vista. Não depois que os detetives desistiram. Depois de 2001, eu simplesmente recuei. Passei a observar. Quando a sua mãe morreu em 2017,
Eu soube. Eu tenho uma agência de informação contratada, paga com recursos pessoais, que monitora silenciosamente uma lista de pessoas. Eu fui ao seu enterro, Luana. Estive lá no fundo, com óculos escuros, vestindo um terno preto. Você não me viu. Eu deixei uma rosa branca no caixão da sua mãe. Depois saí sem falar com ninguém. Luana começou a chorar. Depois disso, continuou Eduardo, eu esperei. Você era uma mulher feita, tinha 26 anos. Não queria apresentar-me como o pai que surge da noite para o dia prometendo uma herança. Você iria, com razão, desconfiar de tudo. Então comecei a desenhar um plano mais elaborado. O processo de CEO, disse Isadora, entendendo aos poucos. Exatamente. Durante os últimos 3 anos, acompanhei discretamente a carreira da Luana. Vi ela subindo, vi ela impressionando os chefes, vi ela entregando resultados. Quando decidi, aos 61 anos, que era hora de me afastar, eu tinha duas opções: escolher a Isadora diretamente, o que seria natural. E o que o conselho esperava, ou criar um processo em que as duas pudessem disputar em igualdade, sem que nenhuma delas soubesse da outra. Sem favorecimentos. Que vencesse a melhor. Isadora levantou-se da poltrona. Começou a caminhar pela sala. Pai. O senhor está me dizendo que esse processo inteiro, os 16 meses de dedicação insana que eu tive, as noites sem dormir, As apresentações, as provas técnicas, as entrevistas com os consultores externos. Os 2 psicólogos organizacionais, tudo isso foi um teatro para trazer a Luana para São Paulo? Não foi teatro, Isadora. O processo é real. A escolha é real. Mas eu desenhei para que se a Luana se candidatasse, e eu tinha motivo para acreditar que ela se candidataria, porque plantei um adunter para oferecer. Ela chegaria à fase final. E você também chegaria. Era estatisticamente quase inevitável que vocês se encontrassem. E daí? O que acontece agora? Agora, disse Eduardo, fechando a pasta, eu tenho uma escolha. E vocês duas também. Que escolha? A entrevista final. A decisão sobre o novo CEO. Isso continua sendo real. Eu ainda não decidi. Mas vocês duas merecem decidir em consciência se querem continuar neste processo depois de tudo isso. As duas ficaram em silêncio. Luana, disse Eduardo com gentileza, você chegou aqui sem saber de nada. Sem saber que eu sou teu pai, sem saber que a Isadora existe. Se você quiser, agora, se retirar do processo, eu respeito. Há vários caminhos honrosos. Eu posso te oferecer um cargo importante sem competição. Posso te apresentar aos clientes. Posso, com a Isadora, reconstruir a família que foi roubada de nós 3 por causa dos meus erros há 34 anos. Você não precisa competir pelo cargo se não quiser. Luana respirou fundo. Isadora, continuou Eduardo, você chegou até aqui achando que era a candidata natural. Você é minha filha primogênita, foi criada por mim, trabalhou comigo. Se você quiser reivindicar o cargo neste momento, pelo peso do que você já construiu, eu também posso considerar. Mas eu não acho que seria justo com a tua irmã, pai, disse Isadora, os olhos vermelhos. Eu preciso de 1 minuto. Eu preciso sair dessa sala e respirar. Claro, Isadora saiu. A porta fechou-se atrás dela. Eduardo olhou para Luana. Estavam os 2 sozinhos. Filha, não me chama assim agora. Por favor, desculpa. Eu preciso de um tempo para processar isso. O senhor tem que entender. Eu entendo, Luana. Eu entendo perfeitamente. Eu vim aqui querendo um emprego. Um cargo. Eu vim querendo provar meu valor. Eu não vim atrás de um pai. Eu vivi 34 anos sem pai. Me criei sem pai. Minha mãe morreu sem que o senhor me procurasse. O senhor me disse agora que desistiu em 2001, antes da minha mãe morrer, e isso dói muito, mesmo que o senhor tenha as suas razões. E agora, quando eu finalmente construo uma carreira sozinha, o senhor aparece dizendo que montou este processo todo para me trazer até aqui. Sim, Luana. O senhor entende que isso é humilhante? Eduardo não respondeu. Apenas baixou os olhos. Cada conquista profissional que eu achei que estava fazendo por mérito, disse Luana com a voz tremendo, agora fica contaminada pela ideia de que o senhor pode ter puxado cordas. As promoções que eu tive.
Os clientes que eu ganhei. Os contratos. A bolsa de mestrado que eu achei que tinha conquistado por mérito. Tudo. Tudo eu agora vou ter que reconsiderar. Luana, a bolsa era por mérito. A sua carreira foi por mérito. Eu juro pela minha alma, desde que os detetives descobriram você em 1993, eu nunca interferi na sua vida profissional. Nem uma única vez. Eu só observei. Como eu sei disso? Você não sabe. Tem que acreditar em mim, ou ir investigar sozinha. Posso te dar acesso total aos relatórios da agência de informação. Você vai ver, em todos esses anos, a única ingerência que eu fiz foi contratar o Edunter para te oferecer esta entrevista. Foi só agora. Silêncio. E a Isadora? Perguntou Luana, finalmente. Ela sabia? Não. Juro por ela. Juro pela minha vida. A Isadora descobriu tudo hoje, agora, na mesma hora em que você. Isadora saiu do escritório do pai e caminhou sem rumo, pelos corredores do 42º andar. Passou pela recepção com um olhar vazio, ignorou os cumprimentos das funcionárias. Entrou no elevador, desceu para o térreo. Lá fora, na calçada da Faria Lima, o sol batia forte. Ela tirou os saltos low-boating. Andou descalça por meia quadra, sem se importar. Sentou-se num banco de pedra em frente a um edifício comercial. E, pela primeira vez em anos, chorou. Alto. Sem controle. Uma mulher de 34 anos de terninho Armani sozinha num banco de pedra, chorando como uma menina de 6 anos. Um segurança de prédio se aproximou preocupado. Senhora, a senhora está bem? Estou. Me deixa sozinha, por favor. Precisa que eu chame alguém? Alguém da sua empresa? Não preciso de ninguém. Obrigada. Ele saiu, ainda observando-a de longe. Isadora ficou naquele banco por quase uma hora, pensando, revisitando, a infância inteira. Cada ida ao túmulo falso da mãe no cemitério de Jundiaí. Cada vez em que o pai, ao contar uma história, havia subitamente ficado em silêncio, olhado para a janela, mudado de assunto. A obsessão do pai pelo trabalho, ela sempre havia entendido como ambição, mas, revendo agora, via nela também culpa. A obsessão dele em cuidar dela, roupas, escolas, viagens, presentes, como quem tenta compensar algo impossível de compensar. Todas as peças se encaixavam agora. E no meio desse turbilhão, outra consciência se formava: eu tenho uma irmã. Uma irmã gêmea. Idêntica. Que viveu 34 anos sem mim. Que cresceu na pobreza no Nordeste enquanto eu estudava em Stanford. Que deve me odiar, agora, pelo simples fato de eu ser o contrário dela, pelo acaso cruel de qual bebê foi escolhido por qual mãe. Isadora tirou o celular da bolsa, procurou no WhatsApp. Ligou para a única pessoa em quem conseguia pensar naquele momento, a sua melhor amiga, Camila Soares, advogada tributarista, que conhecia desde Stanford. Mila, Isa, oi, tudo bem? Você estava em entrevista agora, não estava? Mila, aconteceu uma coisa horrível. Ou maravilhosa. Eu não sei mais. Você pode sair do trabalho agora? Eu preciso que você venha me buscar. Eu tô num banco na Faria Lima sem os saltos, chorando. Isa, em 20 minutos eu estou aí. Isadora desligou. E ficou esperando, olhando para a movimentação da rua. Pessoas passavam apressadas. Entregadores de aplicativo. Executivos de terno. Turistas perdidos com mochilas. Uma vida normal cinzenta corrida. Todas aquelas pessoas viviam vidas em que o pai não havia escondido que a mãe estava viva. Em que uma irmã gêmea não reaparecia aos 34 anos. Em que a biografia inteira da pessoa, naquele mesmo instante, não estava desmoronando. Ela teve inveja de todas elas. Enquanto isso, no 42º andar, Luana havia pedido um copo d'água. Eduardo havia levantado e ido buscar ele mesmo. Não quis chamar a secretária, não quis que ninguém interrompesse aquela conversa. Quando voltou, sentou-se de novo na poltrona em silêncio, esperando que a filha falasse. Luana olhava pela janela. Para a cidade de São Paulo estendida ao horizonte. A cidade onde havia nascido e da qual havia sido levada aos 7 dias de vida. Senhor, Eduardo, ela começou.
Me chama como quiser. Eu vou te chamar de Eduardo por enquanto. Tudo bem? Tudo. Eduardo, eu preciso de tempo. Muito tempo. Eu não sei se quero ser CEO desta empresa. Eu não sei se quero ser filha de alguém que eu acabei de conhecer. Eu não sei nem se quero ficar em São Paulo. Talvez eu queira voltar para Fortaleza. Talvez eu queira mudar completamente de vida. Eu respeito, Luana, cada uma dessas possibilidades. O senhor, você pode me dar alguma coisa que me prove que você é mesmo meu pai? Um exame de DNA? Alguma coisa? Eduardo sorriu, triste. Fica de pé, Luana. Ela ficou. Olha para aquela fotografia ali, ele apontou para uma fotografia em outra parede, uma que Luana não tinha reparado. Era uma foto em preto e branco, dos anos 1960. Uma menina de uns 8 anos, de tranças, uniformizada para a escola, sorridente. Quem é? Minha mãe. Sua avó. Dona Clarice Monteiro Tavares. Morreu em 2009, sem nunca ter conhecido você. Luana olhou para a fotografia. E sentiu a respiração parar. A menina da foto tinha o rosto exato dela aos 8 anos. O mesmo queixo. A mesma pinta acima do lábio. Os mesmos olhos. Era impossível ter certeza pela fotografia em preto e branco, mas havia alguma coisa naquele olhar que era idêntica. Meu Deus, sussurrou Luana. A heterocromia parcial que você tem no olho esquerdo, Luana, disse Eduardo, é uma característica genética que passou da minha mãe para mim, de mim para vocês duas. Eu verifiquei, anos atrás, nos seus documentos de identidade. Você tem, a Isadora tem, minha mãe tinha, eu tenho. Luana aproximou-se da fotografia, olhou de perto, e apesar da foto em preto e branco, acreditou. Acreditou porque sentiu, naquela menina desconhecida daquela foto antiga, o reconhecimento físico primitivo do sangue. Eu tenho uma avó. Eu tinha. Ela te amava muito, Luana, apesar de nunca ter te conhecido pessoalmente. Ela deixou na herança dela uma conta específica. Uma conta pequena, mas estava no testamento dela, para a menina que eu nunca pude conhecer e que um dia vai encontrar essa carta. Uma carta? Uma carta. Eu tenho guardada. Quando você quiser ler, eu entrego. Mas não hoje. Hoje já é demais. Luana fechou os olhos. E, quando os abriu de novo, alguma coisa tinha mudado. Uma certa raiva, uma raiva ainda não curada, mas de repente enquadrada em algo muito maior, uma família. Um erro de uma mãe jovem. Um erro de um pai jovem. 34 anos de tragédia silenciosa. Eu vou embora agora, Eduardo. Preciso pensar. Tudo bem. Quando você quiser voltar, hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, eu estou aqui. A porta está aberta. Sem julgamento. Sem pressa. E o processo de CEO? Suspenso. Anuncio ao conselho amanhã de manhã. Se quando você decidir se quer participar, ele volta. Nunca vai fechar sem você. E a Isadora? Vou falar com ela quando ela voltar. Luana aproximou-se. Estendeu a mão. Eduardo levantou-se. Apertaram a mão um do outro. Não um abraço, ainda não, mas o primeiro toque entre pai e filha em 34 anos. Até breve, Eduardo. Até breve, Luana. Ela saiu. O corredor estava vazio. Pegou o elevador sozinha. Quando o elevador começou a descer, encostou-se na parede espelhada e finalmente permitiu-se chorar. 3 semanas se passaram. Isadora suspendeu todos os seus compromissos na Aurora Participações. Tirou férias, disse apenas à assistente: não me liga. Se for emergência, fala com o papai. Foi para a casa de praia da família em Maresias durante 11 dias. Sozinha. Andou na areia. Leu romances antigos. Durante a noite bebia uma taça de vinho na varanda e conversava com a mãe viva, aquela que agora existia em algum lugar, mesmo que tivesse morrido 8 anos antes, longe dela. Luana voltou ao apartamento alugado em São Paulo e ficou calada por 2 dias. No terceiro, pediu 20 dias de folga no emprego atual, ainda trabalhava na empresa média onde era diretora, e comprou uma passagem para Fortaleza. Voltou para o Pirambu, andou pelas ruas da infância. Foi ao túmulo da mãe. Ficou horas lá.
Mãe, sussurrou ela diante da sepultura simples de pedra cinza, flores frescas, eu encontrei minha irmã, e conheci meu pai. Por que a senhora nunca me contou? O túmulo não respondeu. A senhora tinha medo, não tinha? Medo de que eu escolhesse ele. De que eu fosse embora. De que a senhora ficasse sozinha. Ficou calada por um longo tempo. Mãe, eu te perdoo. E te entendo. Mas agora eu preciso tomar decisões que a senhora nunca quis que eu tomasse. Espero que lá onde a senhora estiver, esteja olhando para mim com orgulho. Limpou a pedra do túmulo com um lenço. Deixou uma rosa branca. Voltou para São Paulo no final da semana seguinte. Na manhã da quarta semana, Luana acordou e tomou uma decisão. Pegou o celular. Mandou uma mensagem para Eduardo, pedindo o telefone de Isadora. Eduardo respondeu em 2 minutos. Luana discou. O celular tocou 3 vezes. Uma voz atendeu, cautelosa. Alô? Isadora? Sim. Aqui é Luana. Silêncio. Luana. Oi. Isadora, eu queria propor uma coisa. Só entre nós duas. Sem o Eduardo. Sem ninguém da empresa. Diga, um café. Em algum lugar neutro. Sem Armani, sem terninho barato. Em roupas normais. Só nós duas como pessoas. Sem história. Sem processo de CEO. Sem nada. Só para a gente se conhecer. Eu acho que a gente precisa disso antes de qualquer outra coisa. Silêncio novamente. Mais longo. Luana, eu topo. Ótimo. Que tal sábado? 11 da manhã. Num café em Santa Cecília. Eu conheço um que é bem tranquilo. Combinado. No sábado, as duas irmãs, que nunca tinham se visto além daquele minuto aterrador no corredor do 42º andar, apareceram simultaneamente à porta do Café Amélie, na rua Barão de Tatuí. Nenhuma das duas tinha reconhecido a outra à distância. O que não era de se espantar, Isadora usava uma calça jeans, uma camiseta branca, tênis All-Star velho, cabelo preso num rabo. Nenhum traço da executiva. Luana, com um vestido floral simples e sandália rasteira, tinha também se vestido para o anonimato. Quando se viram, as duas riram. Foi o primeiro riso entre elas. Meu Deus, a gente parece duas adolescentes, disse Isadora. Eu juro que não sabia que você também ia vir de jeans. Eu também não sabia. Agora eu percebo que a gente, de fato, tem genes idênticos. Até o jeito de se vestir quando quer parecer normal é igual. Entraram. Escolheram uma mesa no fundo, perto de uma janela. Pediram café e croissants. E começaram a conversar. No começo era estranho. As duas se encaravam demais como quem tenta absorver, através do olhar, o que perdeu de observar durante 3 décadas. Pequenos gestos da outra atraíam a atenção, a forma como Luana segurava a xícara com o dedo mindinho um pouco erguido, um gesto que Isadora também fazia, sem nunca ter reparado em si mesma. A forma como Isadora inclinava a cabeça para a esquerda quando estava pensando, um gesto que Luana reconhecia em si mesma quando se via em vídeos. Tudo era igual, e tudo era diferente. Luana tinha um sotaque leve do Nordeste, misturado aos anos em São Paulo. Isadora tinha uma dicção quase perfeita, treinada por anos em Stanford e Harvard. Luana mexia as mãos quando falava. Isadora mantinha as mãos em cima da mesa. Luana ria alto e franco. Isadora ria com uma delicadeza estudada. Mas os olhos eram os mesmos. A inteligência rápida por trás dos olhos era a mesma. O jeito de analisar o outro, quase um reflexo instintivo de avaliação, era idêntico. Conversaram por 4 horas. Luana contou sobre Fortaleza, sobre a mãe, sobre o Pirambu, sobre os professores que tinham mudado a vida dela, em especial uma professora de matemática chamada Dona Eliane, que, ao perceber que Luana aos 10 anos já dominava o conteúdo da 7ª série, começou a emprestar-lhe livros de cálculo para estudar em casa. Sobre a biblioteca pública onde ela passará tardes inteiras. Sobre o primeiro emprego, aos 14 anos, como entregadora de panfletos no centro de Fortaleza. Sobre as bolsas. Sobre os namorados fracassados.
Sobre o atual namorado, um engenheiro discreto chamado Bruno que trabalhava na Petrobras, e com quem ela morava havia 2 anos. Isadora contou sobre Stanford, sobre Harvard, sobre o túmulo falso da mãe, sobre as 12 visitas por ano. Sobre as cartas que ela havia escrito para aquele túmulo durante a adolescência, cartas que depositava por baixo da lápide de granito. E que agora, anos depois, pensava em ir resgatar. Sobre os namorados dela, herdeiros mais preocupados com o sobrenome Monteiro Tavares do que com ela mesma. Sobre o último, um italiano chamado Marco que ela tinha deixado havia 6 meses quando percebeu que ele só falava com ela sobre o Aurora Participações. E contou também com uma hesitação que Luana reconheceu antes mesmo que a confissão saísse, que era lésbica. Nunca tinha assumido publicamente. Nunca tinha contado nem ao pai. Tinha tido um único relacionamento sério na vida com uma colega de Harvard. Um amor de 3 anos que havia terminado em choro e em distância quando Isadora não conseguiu ter coragem de assumir publicamente e a outra não conseguiu viver mais no armário. Nunca contou ao pai? Nunca. Ele sempre teve tanto medo de me perder, Luana, que eu nunca tive coragem de contar nada que pudesse desapontá-lo. Crescer sem mãe, ou com a ilusão de que a mãe estava morta, me tornou uma filha que não queria dar mais nenhum motivo para o pai sofrer. Eu fui por 34 anos uma filha perfeita. Todas as notas máximas, todos os cargos certos, todos os namorados certos. E agora eu descubro que tudo era baseado numa mentira gigantesca. Talvez seja uma libertação, entende? Talvez eu finalmente possa começar a ser quem eu sou. E quem você é? Isadora sorriu meio envergonhada. Eu ainda estou descobrindo. Talvez com a ajuda de uma irmã, seja mais fácil. Luana segurou a mão dela por cima da mesa. Isadora, você sabe que por 9 meses, a gente dividiu a mesma barriga, né? Você é literalmente uma parte de mim que foi separada. Se tem alguém neste mundo que eu não vou julgar, que eu não posso julgar, é você. Riram muito. Choraram um pouco. No fim, não sobrava café nem croissant, só uma estranha e nova familiaridade. Isadora, disse Luana, tomando a última gota da xícara, eu vim com uma ideia. Queria saber o que você acha. Diga. Eu não quero ser CEO da Aurora Participações. Silêncio. Luana, por quê? Porque eu não fui criada na empresa. Porque você sabe cada detalhe do negócio, e eu só sei o que li em relatórios públicos. Porque eu acho que o pai, porque ele é nosso pai, não é? Quer me dar um cargo que, por mais que eu fosse competente, eu seria sempre a recém-chegada, a que veio de fora, a que ganhou por consideração. Eu não quero isso para minha primeira experiência com essa família. Quero entrar por baixo se for para entrar. Quero começar como diretor em alguma área. Provar o meu valor ao conselho, aos acionistas, a todo mundo. Inclusive a você. E eu? Você vira CEO, por direito. Você foi treinada para isso a vida toda. O processo de seleção estava funcionando. Todos os headhunters externos estavam achando que você era a favorita. Você ganhou, Isadora. Não porque o papai tenha te dado. Porque você mereceu. Isadora ficou em silêncio por um longo tempo. Luana, você está fazendo isso por mim? Estou fazendo isso por nós. Se eu virar CEO, a gente começa essa relação numa relação de hierarquia profissional. Eu em cima, você embaixo. E o ciúme vai nos devorar em 1 ano. Agora, se eu vier trabalhar aqui como diretora, num departamento meu, e você como CEO, a gente pode ser, antes de tudo, irmãs. E depois, colegas de trabalho. Isadora sentiu os olhos marejarem. Eu não esperava isso. Eu também não esperava propor. Luana, uma coisa. Diga. Eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Eu aceito o CEO. Mas o pai precisa pagar uma coisa que ele deve. O quê? Tempo. Ele vai ter que me dar, e a você também, uma coisa que ele não pôde nos dar em 34 anos. Eu quero ir para a casa de praia com ele. Com você. Os 3, uma semana. Sem celular. Sem negócios. Quero ele cozinhando pra gente. Quero fotos. Quero ele contando todas as histórias que a gente perdeu.
Quero recuperar, do jeito que der, algum pedaço dessa infância que a gente não viveu junta. Luana sorriu. Combinado. Uma semana em Maresias. Uma semana em Maresias. As duas se levantaram. Caminharam para a saída do café. E, do lado de fora, na calçada da rua Barão de Tatuí, sob um sol de primavera, pela primeira vez, as duas irmãs se abraçaram. Um abraço comprido. Sem pressa. 34 anos de ausência condensados em 40 segundos. Quando se soltaram, Luana sussurrou, quase envergonhada, irmã. E Isadora respondeu com o mesmo tom, irmã. 2 semanas depois, Eduardo Monteiro Tavares convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Aurora Participações. 12 conselheiros presentes. Pauta única, anúncio sobre o novo CEO. A sala do conselho, no 42º andar, estava em silêncio tenso. Todos esperavam uma explicação para a interrupção do processo seletivo, 3 semanas antes, sem uma comunicação oficial clara. Eduardo entrou, seguido de Isadora, de terninho preto clássico, e, surpreendentemente, de uma segunda mulher idêntica a ela, usando um terninho azul marinho. Os conselheiros olharam confusos. Alguns levaram um instante para entender. Senhores e senhoras do conselho, começou Eduardo, tomando seu lugar à cabeceira, antes de tudo, quero me desculpar pela interrupção do processo de seleção para CEO. Houve razões muito pessoais que exigiram essa pausa. Permitam-me, hoje, explicar. E então contou tudo, da gravidez gêmea de 1991. Do parto em que ele não estava. Da fuga de Aurora para Fortaleza. Da filha levada. Da filha deixada. Dos 34 anos de vidas paralelas. Dos detetives. Do plano silencioso para trazer Luana para São Paulo através do processo de CEO. Os conselheiros ouviram, quase todos, de boca aberta. 2 deles, os mais antigos que tinham conhecido Eduardo desde os primórdios da empresa, tiveram lágrimas nos olhos. O doutor Helmut, cidadão suíço, diretor financeiro desde 1998, tirou os óculos e limpou-os com o lenço. Quando Eduardo terminou, fez uma pausa longa. Antes de anunciar o novo CEO, quero fazer uma segunda declaração, ainda mais importante. Diga, Eduardo, disse o presidente do conselho, Dr. Aloísio Barcelos. Eu vou me afastar do cargo de presidente do conselho também. A partir de janeiro do próximo ano, não sou mais o homem que esta empresa precisa na liderança estratégica. Deixa a gestão executiva e a governança para a nova geração. Permaneço apenas como acionista majoritário e como conselheiro emérito sem voto decisivo. Murmúrios. E agora, continuou Eduardo, a decisão sobre o novo CEO. Ele respirou fundo. Esta decisão foi tomada nas últimas 2 semanas por mim, pela Isadora e pela Luana, em conjunto, com base em critérios de competência, adequação, experiência e, sobretudo, um pacto entre as 2 irmãs que eu respeito profundamente. E a decisão é: Isadora Monteiro Tavares assume como nova CEO da Aurora Participações a partir de janeiro. Luana Ribeiro Monteiro Tavares, que está, a partir de hoje, formalmente reconhecida como minha filha e como acionista desta empresa, assume a nova diretoria executiva de estratégia e novos negócios. As 2 áreas terão autonomia. A estrutura será reorganizada nos próximos 3 meses. Silêncio. E então, um por um, os conselheiros começaram a aplaudir. Foi o Dr. Helmut quem se levantou primeiro, depois o Dr. Aloísio, depois todos. Um aplauso lento, respeitoso, sincero. Isadora, de pé ao lado do pai, olhou para a irmã. Luana, ao outro lado, olhou para ela. E as duas, simultaneamente, sorriram. Em janeiro, 4 meses depois do primeiro encontro no Café Amélie, Eduardo, Isadora e Luana passaram os 7 dias prometidos juntos na casa de praia de Maresias. Foi uma semana estranha e bonita. Eduardo, que em 34 anos de vida adulta nunca havia cozinhado uma refeição completa, sempre havia tido cozinheiras, sempre havia sido servido, insistiu em preparar o jantar de todas as noites. Errou o arroz 2 vezes, queimou uma peça de salmão, colocou sal demais numa moqueca,
As filhas riam, ajudavam, corrigiam. No terceiro dia, Eduardo já havia aprendido a fazer um risoto passável. Pai, o senhor é um homem de 61 anos, presidente de uma empresa bilionária que nunca cozinhou. Perguntou Luana rindo na cozinha. Minha filha, eu sempre trabalhei demais. Sempre deixei que outras pessoas cuidassem das coisas pequenas. Agora eu entendo que as coisas pequenas eram, na verdade, as coisas grandes. Isadora, ao ouvir isso, colocou os olhos em Luana. Luana segurou a mão dela. E continuaram cortando cebolas em silêncio. Durante a semana, Eduardo contou tudo. Tudo. Contou sobre a infância dele em Porto Alegre, filho de um engenheiro alemão que havia emigrado para o Brasil depois da guerra e de uma dona de casa brasileira que morreu cedo. Contou sobre como havia conhecido Aurora em 1988, num café em frente à USP, e sobre como ela o havia conquistado com um sorriso em 30 segundos. Contou sobre o namoro apaixonado, sobre o casamento pequeno com 32 convidados, sobre a felicidade imensa e insuportável dos primeiros anos. Contou também sobre os erros. Sobre como tinha começado a se afastar emocionalmente de Aurora durante a gravidez, obcecado pela empresa nascente. Sobre como tinha ignorado os sinais, as longas ligações de Aurora para Fortaleza. A mala parcialmente feita que ele havia visto uma vez no corredor e fingido não ter visto. As conversas que Aurora tentava iniciar e que ele desviava para assuntos de trabalho. Eu sabia, disse Eduardo numa noite em que estavam os três sentados na varanda, olhando para as ondas. Eu sabia que ela ia embora. No fundo, eu sabia. Mas eu preferia acreditar que ela não teria coragem. E quando fui para Zurique, eu estava, em parte, testando ela. Quis ver se ela ia ter coragem mesmo. Quando recebi o telegrama de que o parto tinha começado sem mim, eu senti, por um segundo horrível, alívio. Porque eu não precisava estar lá no quarto, fingindo uma presença que eu já não tinha mais. Depois desse alívio veio a culpa. E a culpa virou urgência. E eu voltei correndo, tarde demais. Luana ouviu em silêncio. E quando a senhora mãe saiu do hospital comigo, o senhor tentou atrás dela no aeroporto? Tentei, Luana. Fui imediatamente depois de ler a carta. Peguei o carro, saí dirigindo em direção a Congonhas. Mas eu não sabia qual voo ela tinha pegado. Não sabia se tinha ido de ônibus. Não tinha o celular dela, ninguém tinha celular em 1991. Eu cheguei ao aeroporto, conversei com balconistas, mostrei uma foto de Aurora. Ninguém tinha visto. Depois fiquei sabendo pelos detetives que ela tinha pegado o ônibus. 30 horas de viagem até Fortaleza com a senhora recém-parida segurando você. Ela teve uma coragem imensa, filha. Uma coragem que, por mais que tenha me custado, eu admiro. A senhora minha mãe era uma mulher corajosa, disse Luana. Era. E eu fui um covarde. Foi só por covardia que eu não fui para Fortaleza. Os detetives me diziam o endereço. Eu poderia ter ido. Mas tinha medo. Medo da Aurora me expulsar de lá, de ser humilhado, de perder também a dignidade. Então me escondi atrás da ideia de que ela é que tinha ido embora, e que o dever dela era voltar. Que eu não deveria humilhar-me procurando-a. Mentira, filhas. Era só covardia disfarçada de orgulho. Isadora, que até então tinha ouvido em silêncio, falou: Pai, por que o senhor me disse que ela tinha morrido? Eduardo respirou fundo. Porque, Isadora, eu achei que seria menos cruel. Uma menina crescendo sabendo que a mãe estava viva mas não quis ficar, iria destruir você por dentro. Eu achei que uma mãe morta é uma tragédia. Mas uma mãe viva que te abandonou é uma humilhação. Eu preferi te dar a tragédia. Era egoísmo meu também, porque assim eu não precisava explicar que minha esposa me abandonou. Ficou mais fácil na versão em que ela morreu. Isadora baixou os olhos. Eu passei a vida inteira visitando um túmulo vazio. Eu sei. E isso vai ser uma coisa que eu nunca vou conseguir me perdoar. Pai, diga, filha. Vamos a Fortaleza. Os três. No feriado de Tiradentes. Eu quero conhecer a cidade onde a minha mãe viveu os últimos 30 anos. Eu quero ir ao túmulo real dela. Eu quero levar uma rosa branca. Eu quero falar com ela, mesmo sabendo que ela não vai ouvir. Eu preciso disso, pai.
Tá bom, filha. A gente vai. Luana sentiu os olhos arderem. Nunca em toda a vida tinha imaginado que um dia levaria a irmã ao túmulo da mãe no cemitério São João Batista em Fortaleza. E no entanto, agora aquilo parecia a coisa mais óbvia do mundo. Na última noite em Maresias, os três se sentaram no quintal da casa, com o violão que Eduardo não tocava há 20 anos. Ele começou a dedilhar, hesitante, uma música antiga. Era Como Nossos Pais, de Belchior, na versão de Elis Regina. Luana, que sabia a música de cor porque a mãe cantava todos os domingos, começou a cantar. Isadora, que não sabia a letra, ficou escutando. Quando Luana chegou ao verso sobre as dores que persistem apesar de tudo, Eduardo parou de tocar. Ficou em silêncio. Fechou os olhos. E Luana, entendendo, parou de cantar também. Os três ficaram em silêncio. Aurora cantava essa música, sussurrou Eduardo, depois de um longo tempo. Minha mãe também, disse Luana. É a mesma, pai. Era a mesma mulher. Isadora estendeu os dois braços. Luana em um lado e Eduardo no outro entraram no abraço. Os três choraram em silêncio, na varanda da casa de Maresias, sob um céu estrelado de janeiro. Choraram pelo que havia sido perdido, pelo que havia sido recuperado, e pela mãe Aurora que, de algum lugar, certamente os observava. 5 anos depois daquele aplauso no 42º andar, a Aurora Participações havia triplicado de valor de mercado. Isadora Monteiro Tavares, aos 39 anos, era considerada uma das CEOs mais respeitadas da América Latina, com capas em Forbes, Valor Econômico, HSM Management. Luana Ribeiro Monteiro Tavares, como diretora executiva de novos negócios, havia liderado 3 aquisições importantes e a abertura de operações na Colômbia e no México. As duas irmãs eram, informalmente, conhecidas no mercado como as Gêmeas Aurora, uma referência dupla ao nome da empresa e ao nome da mãe que as tinha gerado. Eduardo Monteiro Tavares, aos 66 anos, havia se aposentado completamente. Dividia o tempo entre a casa de praia em Maresias, um pequeno apartamento em Lisboa, cidade da qual havia se afeiçoado em uma viagem com as filhas no 2º ano de reconciliação, e a companhia de 3 netos, 2 filhos adotivos de Isadora, que havia se casado no ano anterior com uma cirurgiã cardíaca chamada Beatriz, e um filho biológico de Luana, nascido de seu casamento com Bruno, o engenheiro da Petrobras, na sala da antiga residência da família Monteiro Tavares. Em Alphaville, casa agora habitada por Isadora e Beatriz, e para onde Eduardo se mudará em um dos quartos do térreo. Havia uma parede com 3 fotografias grandes, emolduradas em ouro discreto. A primeira, um ultrassom de 1991, de 2 bebês na mesma barriga. A segunda, Isadora e Luana, aos 34 anos, abraçadas na calçada do Café Amélie, em Santa Cecília, na tarde em que se reencontraram pela primeira vez como irmãs. A terceira, um retrato recente feito por um fotógrafo profissional, no jardim da casa de Maresias. Eduardo sentado em uma cadeira de balanço. Isadora à direita com os 2 filhos adotivos no colo. Luana à esquerda, com Bruno atrás e o filho biológico no colo. Todos rindo. Por baixo da terceira fotografia, uma pequena placa de bronze com uma frase gravada a pedido do próprio Eduardo. Uma frase simples em letras finas: a família de verdade não é a que nasce junta. É a que se escolhe, e se reencontra, mesmo depois de décadas perdidas. No túmulo de Aurora Ribeiro, em Fortaleza, todos os anos em 12 de novembro, as duas irmãs apareciam juntas para deixar uma rosa branca e uma rosa vermelha. Uma branca para a mãe. Uma vermelha para a reconciliação que ela, pobre Aurora, nunca havia conseguido permitir em vida, mas que a partir da sua morte, havia sido possível para as filhas. E Eduardo, que acompanhava a viagem anual silenciosamente, esperava no carro, respeitando aquele momento privado entre as duas irmãs e a mãe ausente. Depois, quando elas voltavam ao carro, ele as levava para almoçar no restaurante favorito de Fortaleza. E os três conversavam, como se fossem uma família normal, como se nunca tivessem passado 34 anos separados, como se o destino, apesar de todos os erros humanos, finalmente os tivesse reunido no tempo que ainda restava.
Um dia Luana perguntou ao pai no caminho de volta: Pai, se o senhor tivesse que refazer tudo, o senhor iria para Zurique em 1991? Eduardo pensou por um longo tempo. O carro passava pela Praia do Futuro, ao pôr do sol. Não, filha. Eu não iria. E se o senhor tivesse ficado em São Paulo naquela semana, a gente teria tido uma família diferente. Teria. Mas talvez eu nunca tivesse construído a Aurora Participações. Talvez você nunca tivesse se tornado a diretora executiva que é hoje. Talvez a Isadora nunca tivesse sido CEO. Então, no fim, valeu a pena? Eduardo olhou para as duas filhas, as duas mulheres brilhantes, fortes, compassivas que seus erros haviam, paradoxalmente, formado. E respondeu com a voz baixa: nada compensa os 34 anos perdidos, Luana. Nada. Mas a vida, depois que a gente vira mais velho, não pergunta se valeu a pena. Ela pergunta apenas o que a gente faz a partir de agora. E o que a gente faz a partir de agora, minhas filhas, é viver tudo que não vivemos antes. Com gratidão. Sem remorso inútil. Isadora, no banco de trás, segurou a mão da irmã. E o carro continuou em direção ao pôr do sol de Fortaleza, carregando finalmente uma família que levará 3 décadas para existir. Algumas famílias se fazem ao nascer. Outras, só muito depois. Mas todas, quando são verdadeiras, encontram seu caminho de volta. O sangue une, mas é a escolha que salva. Às vezes, o destino não é uma linha reta, mas um círculo que demora décadas para se fechar. Eduardo, Isadora e Luana descobriram que o tempo pode levar tudo, menos a verdade que reside no sangue e na alma. O que começou com uma fuga desesperada numa madrugada de 1991, terminou com um abraço sob o sol de Maresias, a prova de que nunca é tarde demais para reconstruir o que o orgulho e o medo um dia separaram. Porque, no fim de contas, o sucesso de uma empresa ou o valor de uma conta bancária não se comparam ao valor de uma mão dada na hora do café, ou ao som do riso de um neto que carrega o olhar de uma avó que ele nunca conheceu. A vida deu-lhes uma segunda oportunidade, e eles finalmente decidiram aproveitá-la juntos. Mudando para um tom mais caloroso e direto para o público. Se esta história de reencontro e perdão tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu gosto no vídeo. Histórias como a da Isadora e da Luana relembram-nos do que realmente importa. Subscreva o canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos relatos de vida, mistério e superação que trazemos para si. Partilhe este vídeo com alguém que precise de ouvir que o perdão é sempre um caminho possível. Eu sou o Thiago, e foi um prazer contar esta história para si. Até o próximo vídeo. KB3, 24 de abril de 2026.